Mas eu fiquei curioso quanto a essa... Por que que o salmista, eu nunca tinha estudado sobre isso, por que o salmista usa a árvore como sendo uma metáfora para falar sobre o justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite? E aí então, comecei a pesquisar sobre isso. E cheguei a algumas conclusões que eu quero gastar a minha vida depois para aprender mais sobre isso. Mas algumas coisas nós podemos aprender. Primeiro, árvore que está em um lugar cheio de vida, nos faz lembrar da árvore da vida, lá no Jardim do Éden. A árvore da vida, que o texto de Gênesis 2, verso 9 a 10, diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Veja, tem uma árvore da vida e tem um rio, se divide em 4 braços, a árvore e a rio. Depois eu lembrei de um outro texto, quando o povo está peregrinando, depois de sair do Egito, libertado pelo Senhor, eles chegaram em um lugar chamado Mara, e as águas eram amargas. E o povo então começou a murmurar diante do Senhor através de Moisés. E aí então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou ele uma árvore. E lançou Moisés aquela árvore nas águas, e as águas tornaram-se doce. E naquele dia Deus deu a eles estatutos e ordenação, e ali os provou. Êxodo 15, 25. Veja, há uma árvore, há água e há estatutos. Um pouco antes de Deus entregar a lei, em Êxodo 20. E por último, em Apocalipse diz, então, o último capítulo, me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, frutos também, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então agora é a mesma árvore do jardim, ela vai estar na Nova Jerusalém, há um rio que sai do trono de Deus, há folhas que curam as nações, há frutos desta árvore, não tem semelhanças com o Salmo 1. Então, o que eu entendi a partir disso? O primeiro caso é a criação, no jardim. Deus colocou a árvore da vida para que o homem, se passasse pela prova, poderia comer do seu fruto e viver eternamente. Mas ele foi reprovado e ele foi expulso do jardim para não comer do fruto daquela árvore que simboliza a plenitude da vida. Depois, nós temos o povo de Israel em Mara, na peregrinação, assim como é a nossa peregrinação. E eles então tiveram esta experiência de ver a árvore sendo lançada nas águas e elas se tornando doces. Assim, alguns entendem que aquilo apresenta a doçura da lei de Deus. Então, aquela transformação da água foi, na verdade, uma maneira que Deus criou um cenário para mostrar quão doce é a sua palavra, quão maravilhosa e transformadora é a sua palavra. E aí, quando nós vamos em terceiro caso, na consumação, em Apocalipse, nós temos a Nova Jerusalém, não mais um jardim. Nós temos agora o jardim, a cidade restaurada, e lá nós temos não mais o homem perdido, mas o homem restaurado em Cristo. Nós temos a árvore da vida na Nova Jerusalém, onde nós poderemos comer do seu fruto e poderemos desfrutar da plenitude da vida por todo sempre. E nesse jardim, nessa cidade, não há 4 rios, há apenas um, que sai do trono de Deus. Qual é a relação com o Salmo 1, na minha
visão. O justo do Salmo 1 não é eu e você. O justo do Salmo 1 é Cristo. O Salmo 1 e o 2 falam de Cristo, o ungido do Senhor. Nem eu, nem você consegue obedecer à lei do Senhor dia e noite, meditar nela dia e noite. Nenhum de nós consegue esse padrão de vida aqui. Mas o justo conseguiu. O justo cumpriu tudo. O justo que é Cristo meditou sempre dia e noite na palavra de Deus. As suas respostas eram sempre a palavra de Deus. O tempo todo ele falava da palavra de Deus. A Bíblia era o seu guia em todo o tempo e ele cumpriu cada aspecto da lei em nosso lugar. Então ele conquistou para nós o direito de um dia desfrutar da plenitude da vida que a árvore da vida representa. Ele garantiu para nós e conquistou o direito de nós podermos um dia desfrutar da plenitude com Deus. De tal maneira que todo esse simbolismo da árvore no jardim, na peregrinação e na consumação, aponta para uma só coisa: a nossa comunhão com o Senhor, restaurada por meio de Cristo. Ele disse: quem crê em mim, ele afirmando a mulher samaritana, ele disse: quem beber desta água, tornará a ter sede, sobre o poço que ela estava buscando água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele diz: água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha aí, João 4, verso 13 a 14. Quem crê em mim, vai jorrar água dele, é fonte de água. Vai sair água para a vida eterna. Então, em que sentido aplicamos o Salmo 1 a nós? Cristo é o justo, cumpridor do Salmo 1, conquistador das bem-aventuranças para nós. E através dele, nós temos os privilégios dados, conquistados por ele. Através de Cristo, nós desfrutamos da felicidade, porque nós guardamos os seus mandamentos, porque nós andamos com ele, porque nós cremos nele, porque nós nos identificamos com ele, porque com ele nós sofremos e com ele nós reinaremos, porque ele flui através de nós para a vida eterna. Então, nós cumprimos sim o Salmo 1 através dele, pelo mérito dele, na medida em que nós caminhamos com o Senhor Jesus. Na medida em que nós caminhamos com ele, como ele próprio diz no final do Sermão do Monte: quem ouve estas minhas palavras, ele diz, e as cumpre, é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra esta casa, e ela não caiu. Não é a mesma figura do Salmo 1? A ideia é a mesma. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, o ímpio aí, é comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Então aconteceram as mesmas coisas: transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua. Não é a mesma coisa do Salmo 1? Como é que eu vivo o Salmo 1? Ouvindo o que Jesus ensina e obedecendo a ele, andando com ele. Podem vir as tempestades, pode vir perdas, lutas, aflições que vêm sobre todos os homens, crentes e não crentes, doenças, deserto, pode vir tudo isso. Mas a doçura da sua palavra me faz ficar firme na rocha, e me faz ficar firme como uma árvore plantada junto a ribeiros da graça de Deus. Por enquanto nós estamos no deserto, cercados por areia,
cercados por lutas e dificuldades, mas nós estamos num oásis espiritual com Ele. Sabe aquele oásis no deserto? Cheio de água, coqueiro, palmeira, aquela coisa bonita no meio do deserto. Nós estamos assim nele. Mas um dia, esse deserto ao redor desse oásis, que é a nossa vida com Ele, será transformado em vida plena. E nós iremos desfrutar da plenitude da vida. É por isso que o Salmo diz que o bem-aventurado é comparado a esta árvore, plantado junto a ribeiro de águas.